Declaração da constitucionalidade pelo STF do aumento ou redução de alíquota de tributo por decreto. O princípio constitucional da legalidade foi profundamente fragilizado em sua força principiológica por decisão da Suprema Corte em 9 de dezembro de 2020, alertando que princípio contém muito mais força que mero enunciado. Princípio é base de tudo. E mais, tudo o mais decorre dele. É por isso mesmo imutável, porque se mutável, já não mais será princípio. A base de toda a ordem jurídica no regime democrático decorre dele. Por isso, no plano geral dessa ordem, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que não esteja prevista em lei. O fundamento disso é a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Do contrário, está-se a viver sob regime de exceção ou, mais explicitamente, numa ditadura. No ordenamento tributário nacional, o princípio da legalidade veda à União, Estados e municípios exigir ou aumentar tributos sem lei. Fundamento, Constituição Federal, artigo 150, inciso 1. No que é repetido pelo Código Tributário Nacional, segundo o qual somente lei pode estabelecer a fixação de alíquotas do tributo e de suas bases de cálculo, ressalvado o imposto de importação, o imposto de exportação, o ITBI nos casos de imóveis comercializados dentro da Política Nacional de Habitação e o IOF, CTN, artigo 97, inciso 4. Como esses tributos têm função extrafiscal, isto é, podem ser utilizados como política de direcionamento da economia, o que, por isso mesmo, exige agilidade incompatível com a morosidade dos processos legislativos, daí porque, sabiamente, a eles atribuída essa função, não restrita às finalidades meramente arrecadatórias. Lei é, como tal considerada pela Constituição, a lei ordinária, emanada do Legislativo. Decreto não é lei, é ato do Executivo, do presidente, do governador, do prefeito. Essa regra, que atende por princípio da legalidade, vem da Inglaterra a partir da atuação combativa de barões ingleses que, em 10 de junho de 1215, tomaram a cidade de Londres, obrigando o rei João Sem Terra a assinar uma carta magna, limitando seus poderes e estabelecendo que impostos só poderiam ser criados mediante leis aprovadas por um conselho formado por nobres. Daí a origem do legislativo inglês, Câmara dos Lordes. Essa regra foi desde então, disseminada e incorporada ao direito inglês e daí expandindo-se para o mundo civilizado. Voltando ao Brasil, estava em discussão no julgamento do Supremo Tribunal Federal se decreto pode reduzir ou aumentar alíquotas de tributos, quando a própria Constituição Federal dispõe que somente lei pode fazê-lo, no que é repetida pelo Código Tributário Nacional, conforme atrás comentado. A conclusão a que chegaram os ministros, por mais esdrúxula que pareça, aliás, como de resto vem demonstrando essa nossa Corte Constitucional, cujos membros realmente revelam estatura de mini, apequenados, porque se grandiosos em seus exemplos e sábios em suas decisões, teriam em suas designações majes, e então zelariam pela preservação da força da Constituição sobre toda a ordem jurídica do país. Como dito, a conclusão foi que sim, decreto pode alterar as alíquotas de tributos. Para melhor entendimento deste tema, fazemos remissão aos nossos comentários bem completos e abrangentes em PIS/COFINS sobre receitas financeiras de 5 de julho de 2019, disponível em nosso blog. Este assunto recebeu ali nossa abordagem sob uma perspectiva bem prática, o aumento das alíquotas do PIS/COFINS sobre aplicações financeiras, 0,65% para PIS e 4% para COFINS, promovido pelo Decreto 8.426 de 2015, as quais haviam sido reduzidas a zero em 2004 pelo Decreto 5.164 e confirmado pelo Decreto 5.442 de 2005, exclusivamente para empresas no regime não cumulativo de apuração de ambas as contribuições.
No julgamento dessa questão pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, em 17 de outubro de 2017, RESP 1586-950, sobressaiu a conclusão de que a Lei 10.865-04, que por seu artigo 27, parágrafo 2º, permitiu ao Executivo reduzir ou restabelecer alíquotas, é reconhecidamente inconstitucional. Todavia, como não cabe ao STJ declarar inconstitucionalidades, então essa questão deveria ser analisada pelo STF. Foi o que fez agora o STF ao julgar a constitucionalidade do artigo 27, parágrafo 2º da Lei 10.865-04, cuja redação, abre aspas, artigo 27, parágrafo 2º, o Poder Executivo poderá também reduzir e restabelecer até os percentuais de que tratam os incisos 1 e 2 do capítulo do artigo 8º desta lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não cumulatividade das referidas contribuições nas hipóteses que fixar. Fecha aspas. Foi declarada constitucional pelo STF por maioria de 8-1 no âmbito do recurso extraordinário 1043.313, tema 939 de repercussão geral, provocando impacto favorável à União estimado em 32,8 bilhões de reais. Os efeitos dela não foram modulados, isto é, não foi fixado a partir de quando, no tempo, esse entendimento será aplicado. Embora essa decisão não esteja limitada em seus efeitos ao PIS/COFINS, sobre receitas financeiras, o STF chancelou essa prática pelo Executivo, o qual está autorizado a promover sua majoração até 11,75% e sua redução até 9,25%. Como ela está fixada em 4,65% atualmente, não é de estranhar que dentro em breve venha a ser majorada, principalmente porque a União está precisando desesperadamente de recursos. No julgamento do STF aqui relatado, o relator Dias Toffoli concluiu que o princípio da legalidade tributária não é fechado, estrito e imutável, e que a utilização de alíquotas com função extrafiscal, isto é, não meramente arrecadatória, pode ser tolerado desde que presentes um teto fixado pela lei e critérios para as alterações. Ressaltam óbvias algumas contradições gritantes nesse julgamento. Uma delas tem a ver com a função extrafiscal que o CTN, conforme atrás visto, só permite para alguns impostos, não para contribuições. Além do que, óbvia a ausência desses tais critérios na lei ordinária. O parágrafo 2º do artigo 27 acima mencionado termina assim, entre aspas, nas hipóteses que fixar. Quem fixar? O decreto, porque a autoridade discricionária, no caso, foi conferida pela lei ao Poder Executivo. Ora, se o decreto vai fixar as hipóteses, isto é, os critérios de sua aplicação, não terá então sido a lei que fixara tais critérios, mas sim o próprio decreto. O que efetivamente não se coaduna com a conclusão do relator, de modo que, ante a ausência na lei dos tais critérios, não autorizaria a conclusão a que ele chegou em favor da constitucionalidade da alteração de alíquotas tributárias por decreto. A tese fixada na repercussão geral foi no sentido de que, abre aspas, é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante no parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865/2004, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento da função extrafiscal. Fecha aspas. Alertando que condição na terminologia jurídica possui sentido de cláusula ou disposição que se insere em um contrato e também na lei, para que dela dependa a execução de um ato futuro ou dela dependa a eficácia de um ato jurídico. De Plácido e Silva. Como se viu da redação do artigo 27, nem fixou ele as condições, tampouco os critérios. Esses foram integralmente supridos pelo Decreto 8.426/2015. Abre aspas, artigo 1º.
ficam restabelecidas para 0,65% e 4%, respectivamente. As alíquotas da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de rede auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto no caput, inclusive às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas submetidas ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Parágrafo 2º. Ficam mantidas em 1,65% e 7,6%, respectivamente, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, aplicáveis aos juros sobre o capital próprio. Parágrafo 3º. Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de variações monetárias em função da taxa de câmbio de operações de exportação de bens e serviços para o exterior, e 2, obrigações contraídas pela pessoa jurídica, inclusive empréstimos e financiamentos. Parágrafo 4º. Ficam mantidas em zero as alíquotas das contribuições de que trata o caput incidentes sobre receitas financeiras decorrentes de operações de cobertura RED realizadas em bolsa de valores de mercadorias e de futuros ou no mercado de balcão organizado, destinadas exclusivamente à proteção contra riscos inerentes às oscilações de preço ou de taxas, quando cumulativamente o objeto do contrato negociado seja a. estiver relacionado com as atividades operacionais da pessoa jurídica, e b. destinar-se à proteção de direitos ou obrigações da pessoa jurídica. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2015. E o artigo 3º fica revogado a partir de 1º de julho de 2015, o decreto 5.442, de 9 de maio de 2005. Fecha aspas. Critérios e condições estão desenhados no decreto quando determina a incidência sobre receitas financeiras, inclusive sobre RED. Idem quanto aos juros sobre capital próprio, ambas as hipóteses não expressamente previstas no dito artigo 27, parágrafo 2º. Senhores, quando o povo perde a confiança em suas instituições porque essas fracassaram em provê-lo no aspecto mais caro ao ser humano, a esperança, então passa-se a assistir o que vem ocorrendo com os venezuelanos. Vão-se embora do país em massa. Mas nem tudo, neste caso, está perdido. Veja-se, no julgamento foi analisada a constitucionalidade das majorações de alíquotas de tributo por decreto. Há ainda espaço para discussão de outros fundamentos, a saber, a. Não devem ser tributadas receitas financeiras por empresas não financeiras, isto é, que não tenham receitas financeiras como atividade ou objeto principal. B. O tratamento anti-isonômico da lei, ao permitir que instituições financeiras deduzam custos e despesas de sua receita, reduzindo indiretamente a alíquota efetiva dessas contribuições, alternativa não oferecida aos demais contribuintes. C. O Decreto-Lei 1598/77, alterado pela Lei 12.973/14, estabelece o conceito de receita bruta como sendo 1. O produto de venda. 2. O preço auferido na prestação de serviços. 3. Receitas das atividades ou objeto principal da pessoa jurídica, não estando aí incluídas as receitas financeiras, etc. Com esses fundamentos, a discussão judicial na Suprema Corte passa a ser direcionada para a inconstitucionalidade integral da exigência do PIS/COFINS sobre receitas financeiras,
não mais se limitando ao ano de 2015 em diante, quando passou a viger o Decreto 8.426 de 2015, sequer se limitando à discussão sobre majoração de alíquotas por decreto, agora declarado constitucional. Outra estratégia importantíssima tem a ver com a sinalização dada pela primeira turma do STJ em favor dos contribuintes. Ali, como sabido, julga-se ilegalidades. Os pontos acima colocados, não tributação de receitas financeiras por empresas não financeiras, tratamento antisonômico da lei comparativamente às atividades exigidas por instituições financeiras, não inclusão de receitas financeiras no conceito de receita bruta, estão todos vinculados à ilegalidade, não à inconstitucionalidade, de modo que podem e devem ser apreciados pelo STJ. Por isso, insistimos que os contribuintes devem prosseguir nessa discussão, porque outros fundamentos embasam a tese que sustenta seus direitos. Meus amigos, todo esse material escrito está disponível em nosso blog, francoadvogadosblogspot.com, em nossas redes sociais, em nossos materiais podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud, Stitcher, na Alexa, e nós recomendamos tanto a leitura quanto outros materiais disponíveis relacionados com esse tema em nosso blog. Um dos temas disponíveis relacionados, que está disponível em nosso blog, deve ser lido, é PIS/COFINS sobre receitas financeiras, dentre outros. Muito obrigado e até uma próxima.